Eita! Olha, olha nós aqui outra vez. Eu, Braga News, seu comunicador que vos fala, estou aqui no Agora. O Agora. E tem uma presença do ilustríssimo senhor Carlos, como sempre, meus respeitos, meu bom dia ao grande amigo, irmão, guerreiro, combatente, que combate o bom combate em prol dos bons costumes, da moral e da ética. Bom dia, Carlos. Bom dia, Braga. É um prazer estar aqui com você, né? Mais este momento, para falarmos um pouco, né, sobre o que acreditamos. Acreditamos no nosso Deus, Pai Criador, no seu Filho Jesus Cristo, no Espírito Santo. Sabemos que Deus é o Criador dos mundos, né, visíveis e invisíveis. E nos cabe exatamente neste momento estar falando um pouco sobre este grande Senhor, Criador de todas as coisas. Esse grande Deus, nosso Pai, o El Shaddai, né? Mas, Carlos, eu vou te trazer uma palavra aqui que, às vezes, as pessoas, não é o seu caso, fica de saias justas. Mas estão acontecendo coisas no momento que eu não consigo ainda desvincular a política da Bíblia, porque ela está aqui. Agora, tem que ter formas e jeito para falar dessa palavra tão importante para a gente, que é o nosso grande alimento espiritual, né? Eu trago um tema hoje que a responsabilidade é pessoal, Carlos. Que cada um vai ter que arcar com as consequências dos seus erros. E nós falamos aqui dos falsos profetas imundos, infectos, que estão infectando as religiões. Tanto por parte kardecista, umbandista, evangélico, católico, apostólico, romano, está uma desgraceira, Cleide, no caminho da feira. Por conta da falta da ideologia, da capacidade religiosa, de ter um compromisso com Deus, de ter um compromisso verdadeiro. Estamos cometendo delitos e delitos em cima de delitos todos os dias. E quando eu olho aqui nesta palavra, Carlos, onde ele pergunta: por seus frutos os conhecereis. Poderá dar figos em abrolhos? Que é os frutos, é a semente, é o que a gente planta, é o que a gente colhe. E quando você é irresponsável, que planta coisa ruim, você vai colher coisa ruim e vai levar coisa ruim para as pessoas. E ele diz que a árvore boa dá bons frutos, a árvore ruim vai dar frutos ruins. Larga é a porta da perdição, estreita é a porta da salvação. Mas todo mundo quer a porta larga, quer a facilidade. Você falava aqui, no instante, sobre a respeito da comercialização dos piratas, mercadores do Caribe, mercantilistas da palavra, que estão enriquecendo. É crime enriquecer? Não, mas ilícito é. Quando comete o delito, é. Eu queria que você falasse sobre isso. Nós estamos assombrados, assustados, batendo com tarifaço na porta, porque homens de malversação do erário público, homens de opinião contrária à realidade, está prejudicando a nação brasileira, defendendo seus interesses. Cometeu crime, cometeu delito, na hora de pagar, que é anistia. O Lula foi preso, pegou sua cadeia, e ninguém teve movimentação, ninguém foi para a rua, ninguém foi nada. Embora fosse algo irregular, aguentamos na pele o jogador cascudo. E por que agora vamos anistiar bandido? A palavra de Deus diz que ele é justo, fiel e cumpridor da sua palavra conosco. Você falava ali comigo, quando ele disse que a minha palavra não voltará para mim vazia, a palavra que sai da minha boca não voltará vazia. Ele é Deus. E a responsabilidade é minha, é sua, é de qualquer um que encare essa responsabilidade. Não tem, meu amigo, como recuar diante da verdade de Deus, Carlos. Me diga. Braga, isso é um fato. Infelizmente, em nosso país, política e religião se misturaram muito. Não para o bem da fé, não para o bem da religião,
mas muito pelo contrário, para o uso da fé das pessoas, para o uso da religião. Hoje eu sei que quando você traz essa mensagem, é a preocupação com o que está acontecendo. Nós temos visto aí alguns grandes pastores, né, de grandes igrejas que fazem uso da fé para se tornarem políticos e enriquecer. Nós temos o exemplo do Silas Malafaia, que agora nós sabemos que já está sendo, diga assim, processado também, para que responda pelos crimes que tem cometido em nome da fé. Nós temos um Sóstenes, né? O Sóstenes, ele é líder do PL, né, na Câmara dos Deputados, e o cara fazendo, diga assim, horrores, blasfemando, inclusive, porque a palavra de Deus fala sobre a reverência, sobre a humildade, sobre a verdade, sobre os bons conceitos, né? Sobre exatamente atender. Todo o Evangelho está pautado exatamente no atendimento, diga assim, aos humildes, aos pobres, aos necessitados, diga assim, às viúvas, né, aos órfãos, aos que estão aprisionados injustamente. Mas o que é que eles buscam? É exatamente fazer tudo ao contrário. Está lá, usa a palavra de Deus para que possa regimentar multidões através da fé para fazer exatamente o que fazem. É o enriquecimento e a mentira. Como você falou aqui, a responsabilidade pessoal está mais do que claro, porque na Bíblia fala no livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a possibilidade que cada um tem de fazer o que quer. Eles fazem o que quer, mas o tempo vai chegar e todos vão ser cobrados pelos seus atos, né? Aqueles que praticaram boas ações terão os seus julgamentos, né, em conformidade com o que é prometido pelo nosso Deus, né? Olhe bem aqui, no endosso da sua palavra, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas entrará no reino dos céus, sim, aquele que faz a vontade do meu Pai. E o que ele diz aqui, que nós comentávamos ali no escritório nesse instante? Muitos dirão naqueles dias, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, Jesus lhe disse, então lhe direi, habilmente, não vos conheceis, está ruim a vista, afastai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Esse é o fato, Braga, esse é o fato, né? Eu acho que a Bíblia é muito clara, a Bíblia tem posições claríssimas, né? Para que você possa exatamente alcançar aquilo que nos é prometido por Jesus, por Deus, que é a salvação, a reaproximação com Deus, é a reaproximação para que tenhamos uma vida única, né? Céus e terra serão a mesma grei, como fala a Bíblia, que nós teremos uma vida sem conflitos, sem, diga assim, sem doença, sem enfermidade, não haverá morte. Todas essas coisas maravilhosas que é dita na Bíblia, é necessário que você tenha alguns procedimentos, que você siga exatamente aquilo que lhe foi determinado pelo próprio Deus. E, infelizmente, esses homens, eles estão misturando as coisas e estão blasfemando. São blasfemos esses caras, né? Eles usam exatamente o evangelho para regimentar pessoas. Mas está claro aí, você lê em Mateus 7, versículo, qual é o versículo mesmo? Versículo 21, você lê, onde eles dizem, né? Em teu nome não profetizamos, em teu nome não curamos, em teu nome não fizemos maravilhas, sinais. Não são eles, é a palavra, porque a própria Bíblia diz que a palavra de Deus não voltará para ele vazia. Então, a palavra de Deus, ela pode ser falada por qualquer ímpio, certo? E se bate em seu coração e você acredita, essa palavra vai fazer com que aquelas coisas que está prometida na própria palavra aconteçam em sua vida. Não é o homem que faz os milagres. Né? Com certeza, absoluta. Não é o homem que faz o milagre. O ímpio também cura. Pastor, não é o tal do pastor. Mas não é ele que cura. Quem cura é a palavra de Deus. Eu fico muito triste, Braga, ultimamente, quando a gente vê o evangelho sendo exatamente utilizado como ferramenta de enriquecimento para muitos. O evangelho está sendo utilizado. A gente viu agora, recentemente, uma aberração,
um pastor praticamente, né, com a posição de travesti, está aí nas redes sociais. Era um homem que era convidado para igrejas para pregar, que recebia inclusive bônus, dinheiro para fazer suas pregações. Se transformou em uma profissão, quando você viu que no passado não era dessa forma. Daí o grande apóstolo Paulo, ele trabalhava, era um construtor de tendas, ele vivia do seu próprio trabalho. Hoje, eu vi um outro vídeo que tem pastores que, coitados, não ganham nada das pequenas igrejas, mas tem pastores que ganham 200, 300 mil por mês. Isso é um absurdo. Então, eu não gostaria de fazer isso, porque dá escândalo. Falar contra essas questões é escândalo. Mas os meios sociais, as redes sociais, estão aí mostrando tudo isso. E eu gostaria de dizer, aproveitar você aqui, Braga, com essa percepção que tem, e diga assim, com esse cuidado e com essa preocupação, e dizer, gente, não nos enganeis, não vos enganeis, não vá por esses, não tem nenhum problema, não se afaste do Senhor, não se afaste dos princípios, lê a Bíblia, certo? Esses homens, eles vão pagar pelo que estão fazendo, eles vão pagar o que eles estão fazendo. Então, é exatamente isso. A responsabilidade é pessoal, é bíblico, né? O livre-arbítrio está lá, né? Desde o início está lá o livre-arbítrio. Adão e Eva foi colocado no jardim do Éden, pecou, mas Deus os reconciliou consigo através de Jesus Cristo, buscou a reconciliação. Mas essa reconciliação, ela vem através do livre-arbítrio, ou você quer ou não quer. Ninguém é dado como inocente, será dado como inocente, amigo. Ninguém será dado como inocente. Todos sabem exatamente o que estão fazendo. Falta consciências mortas, princípios, diga assim, equivocados, consciências mortas. Mas a Bíblia não deixa com que eles sejam enganados. Nenhum deles estão enganados. Fazem porque são perversos, fazem porque são mentirosos, fazem porque Deus ainda é muito justo e permite que essas coisas nas suas vidas, né, as benesses que chegam para eles nesse primeiro momento, eles acham, né, são bênçãos de Deus. Não, eles estão buscando maldição para suas próprias vidas. E, no fim, o fim desse será triste, né? E é como diz a Bíblia também, está lá escrito, né, o joio e o trigo. Quando aquele servo chegou, Senhor, semeamos a boa semente, né? Mas o inimigo veio e botou o joio no meio do trigo. Vamos lá arrancar e queimar. Aí o Senhor falou, não vamos fazer isso agora, deixa que cresçam junto, porque para haver o fato de arrancarmos o joio, nós arranquemos também o trigo, né? E praticamente vamos destruir a nossa plantação, a nossa plantação. Então, tá aí. O joio e o trigo crescem juntos, mas após a colheita, colhe-se o trigo e o joio lança-se ao fogo. Claro, né? No final será triste para todos eles. E muitos deles já começaram a pagar agora. O Malafaia fazendo as coisas que estão fazendo, vai pagar agora. O Sóstenes está lá, vai pagar agora. Vai pagar agora também, certo? O Magno Malta, eu tinha até algum respeito por esse homem, que se anda agora embriagado, a gente vê ele nas suas falas embriagado, falando bobagem pra caramba como senador. Não sei como é que o povo, principalmente o povo evangélico, mas é isso mesmo. Estão sendo enganados pelo poder de oratória desses caras e pelo passado que já tiveram em algum momento. Mas acorda, crente, acorda, gente. Vamos exatamente fazer a vontade de Deus e esquecer de que esses homens estão os levando para a porta larga. Né? Não se fala mais, né, obediência. É lícito termos riqueza, é lícito termos bom emprego, é lícito que se possa ser político também. Não tem nenhum problema que seja político, mas pastor é pastor. O pastor foi chamado para pastorear, não foi chamado para estar lá no Congresso criando contendas, brigando, não. Cada um dos servos pode, porque é uma profissão como qualquer uma outra, é uma busca como qualquer outra. Agora, os pastores fazendo exatamente uso dos espaços religiosos para se elegerem, né? E se você perceber, as grandes igrejas têm o monopólio dos votos praticamente, né? E alguns chegam a dizer, né? Levantaram e dizer, não engane seu pastor, vai para o inferno, vai votar nele, coagindo as pessoas para que possam fazer isso. Mas está tudo nas mãos de Deus. Então, Carlúcia, vou deixar essa palavra aqui para meditação, para fechar. Porque estreita é a porta, apertado é o caminho que o leva à vida. Poucos há que entrarão por elas. Valeu, Braga, então, valeu. Eu fica acho que... aqui, né, ele está dizendo que a porta é estreita. Largo é o caminho da perdição.
a porta é estreita. Está aqui no livro de Mateus 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que o leva à vida. Poucos há que entrem por elas. Fica essa mensagem de reflexão para que você entenda. Eu também olho para dentro de mim e estou procurando cada vez melhorar, porque não podemos chegar aqui, falar da profecia, falar da palavra e lá na frente cometer delitos, porque está sempre um apontando para lá e 4, 5 apontando para cá. Então a gente precisa também se politizar, se entender, porque ninguém consegue enganar o Criador. E nós estamos aqui para levar a verdade. O poder da palavra, com Carlos Braga Jamaica, acaba de ir ao ar e as suas considerações. Agradecer, né? Agradecer, pedir a Deus exatamente que faça com que seja descoberto absolutamente toda essa situação, né? O Evangelho tem sido, diga-se, imaculado por, diga-se, práticas e comportamentos de alguns, mas não é isso. A Bíblia é a nossa bússola, né? A Bíblia é a nossa bússola. Um abraço, Braga, obrigado, foi muito bom estar aqui. Obrigado. Valeu! Obrigado, Cleito, Cristina. Boa semana para todos. Amém.